bless myself, I bless myself, I am, I am. I bless myself, I bless myself, I am, I am. My love reached beyond my skin. What was lost, what was taken, so painfully withheld. Separation, but you're myself, I bless myself, I am, I am. I bless myself, I bless myself, I am, I am. I see you in another's eyes. You speak to me through their lips. In their story, in our lives, you are here. I am, I am, I am, I am. I am, I am, I Hare Hare Waheguru, 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 Hare Hare Waheguru,
Hare Hare Guru, Hare Hare Guru, Hare Hare. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Quem já está por aqui, quem conseguiu madrugar, confesso para vocês que eu já voltei quando eu cheguei aqui, eu voltei no clima nosso lá dos nossos 21 dias. Era como se eu tivesse naquele movimento dos 21 dias. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Tá tudo bem aí? Vocês me ouvem bem? Tá tudo certinho? Todos conectados? Todos alinhados aí? Quem já chegou por aqui? A Ruth. Bom dia, Ruth. Bom dia, Gabi. Bom dia, André. Bom dia, filho. Jacinta, bom dia. Bom dia, mãe. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa quarta quântica. Eu acho que tá tudo sob controle. Outro dia esqueci de ajustar aqui. Agora tá tudo certo. Deixa eu fechar aqui. Tá tudo beleza. Bom, é uma alegria poder estar aqui mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa proposta da quarta quântica, voltando às nossas atividades, depois de um trabalho muito bom, um trabalho muito significativo, né, que nós tivemos com a proposta dos 21 dias, né? Para quem não fez, está gravado lá, se alguém tiver interesse, né? Achei bacana porque algumas pessoas já deram sequência, já entraram no clima de novo e já saíram fazendo, querendo saber como que se estruturava as velas novamente e como que fazia o processo, porque não dá sequência, a questão da disciplina, né? Ficou bem forte e deve ter dado algum resultado, alguma coisa mudou, e aí então já querem dar sequência, né? Fazer uma outra jornada. Então foi um trabalho muito legal, muita coisa aconteceu, muita coisa foi acessada, né, por assim dizer, e ficou plasmado ali. E sempre eu digo que, como tudo trabalha de acordo com a intenção daquilo que a gente emana, né, como a gente se posiciona diante das situações, então tá lá para quem quiser um trabalho com uma reta intenção, tá ali, né, gratuito para aqueles que desejarem. Não só a questão financeira, tem a questão financeira muito bem fortalecida lá, mas qualquer área da sua vida, de repente é só um alinhamento que você quer fazer, algumas questões pessoais, tá lá esse trabalho também. Eu quero falar já, porque depois eu entro no assunto que a gente vai tratar aqui, eu acabo né, deixando de comentar. Então essa é a nossa quarta quântica, número 16. Nós vamos falar sobre karma e ancestralidade um pouquinho, né? Nós vamos trazer um pouco disso para ver se a gente consegue tirar um pouco dessa questão dos hologramas mesmo que existem com relação a esses assuntos aqui, né? Mas para aqueles que estão aí, né, interessados, eu consegui alinhar um local para voltar com os atendimentos, né, de forma presencial também, para aqueles que preferem assim. Então já podemos agendar, tá bom? Já podemos estruturar aí uma agenda com vocês. Eu acredito que para essa semana eu consigo, amanhã e sexta eu consigo fazer alguma coisa ainda, não sei se dá tempo, mas para a semana que vem com certeza a gente já consegue se organizar melhor. E também a meditação nossa de quinta-feira eu quero fazer presencial, tá? Então eu quero ver se a cada 15 dias, pelo menos, ou uma vez por mês, eu não sei ainda como vai ser, a gente faz presencial, porque o local que nós escolhemos, eu e a Flaviana, é um local muito legal, um local bem, uma energia muito boa, mas eu preciso entender como funciona a internet lá, como que é a conexão e tudo mais, porque eu não fiz ainda nada presencial. Então a gente vai ter também a meditação presencial para aqueles que estão aqui por perto, que tiverem interesse em ter essa experiência, né, na forma presencial. A gente vai ter também, e aí eu quero me organizar para a gente fazer o presencial, mas mesmo assim transmitindo, para a gente ter o nosso trabalho registrado aqui também. Vou reforçar com vocês que o canal do YouTube eu mudei, então quando você clica, você vai entrar no canal HQ. Agora eu estava usando um outro e-mail lá e estou
direcionando todo o trabalho para esse novo canal. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem 8, 10 inscritos lá. Então, se você puder, se inscreve ali no canal para a gente fortalecer o trabalho nesse novo canal lá também. E aqueles que se sentirem à vontade para divulgar, para indicar para outras pessoas, fiquem à vontade também. Ontem nós tivemos uma live muito interessante com a Ana Pedroso, lá de Portugal. Foi uma surpresa, né? Porque o trabalho está muito fortalecido com essa questão do espanhol aqui na América do Sul. E de repente nós abrimos aí uma outra conexão, uma conexão muito forte, por sinal, ontem em Portugal. Essa live está no canal @AnaPedroso e acredito que hoje a gente vai estar com ele no canal HQ também, para aqueles que quiserem. Nós falamos uns assuntos interessantes lá, achei que foi bem bacana também. E deixo aqui o meu abraço então para os nossos colegas de jornada lá de Portugal, que agora começam a seguir a gente também. Tem uma outra conexão que eu estou fazendo, deixa eu lembrar, estou confundindo aqui, se não me engano, Colômbia, acho que é da Colômbia, outra pessoa que a gente está conversando. Por que eu estou contando isso para vocês aqui? Eu sempre venho dizendo que esse trabalho, ele é um trabalho para poucas pessoas, ele é um trabalho direcionado, ele é um trabalho exclusivo. Então, aos poucos as pessoas vão chegando e não são pessoas simplesmente aqui que estão ao nosso entorno, mas são pessoas de locais mais distantes também. É como se algumas peças nós precisássemos conectar vários pontos para criar um campo eletromagnético um pouco mais fortalecido e um pouco mais amplo. Então a gente está fazendo tudo isso, tá? Então você que está aqui, seja bem-vindo, né? Você que nos ouve, nos acompanha pelo YouTube, pelo Spotify, que são as plataformas, ou aqui pelo Instagram, né? Que são as plataformas que eu escolhi trabalhar por enquanto. Seja bem-vindo a esse mundo, né? A harmonização quântica, que tem como esse propósito o despertar consciencial, que tem como propósito trazer essa orientação, trazer informação e muito mais do que isso, trazer para você o controle da sua história, o controle da sua experiência, né? Talvez por alguns motivos a gente acaba fazendo aí da nossa vida a experiência de outras pessoas, faz da nossa experiência o reflexo, né, o espelho da experiência de outras pessoas ou até mesmo de outras encarnações nossas. E aí eu entro aqui no nosso assunto falando de karma e ancestralidade, que é o nosso ponto aqui. Muita gente ouve falar, muita gente a gente fica, né, trazendo essas histórias que contaram pra gente, e isso pode ser até um holograma mesmo, de que o que a gente vive, ele pode estar sendo resultado de uma outra experiência, ele pode estar sendo resultado de uma outra situação. E aí é sobre isso que eu quero trazer um pouco do olhar HQ, justamente por conta do trabalho que nós fizemos dos 21 dias, né, que foi um trabalho bem interessante. Quando a gente fala do karma, a gente já tende a trazer uma cultura, né, uma tradução, um significado para essa palavra segundo aquilo que nós ouvimos, principalmente dentro da estrutura religiosa. Então, quando a gente pensa no karma, dentro do que foi posto para a gente, olha, você está passando por isso porque isso é o seu karma. Você está vivendo isso porque é o seu karma. Você tem que viver isso. É como se fosse uma obrigação nossa ter que experimentar aquilo. Então, quando você acredita em algo, você entra em ressonância com aquilo, você passa a viver aquilo, você passa a experimentar aquilo. Isso é indiscutível. Quando eu pego a palavra karma e venho para a proposta científica, lá na ciência você vai encontrar a palavra karma, e lá o karma é o que? É causa e efeito. Quando você pega a raiz da palavra karma, quando você vai lá para o budismo, por exemplo, para o hinduísmo, eles trazem o mesmo conceito, que para nós pode ser traduzido, né? Porque na verdade quando a gente fala da Índia, a gente fala dos sumérios, que foi ali a primeira... não vou falar a primeira, mas que foi uma geração base da nossa estrutura, de tudo que a gente tem de registro, de aprendizado. Quando você vem com essa proposta, nada mais é do que o que você plantar, você vai colher, tá? Então, isso é muito interessante de esclarecer, por quê? Porque às vezes algumas coisas que eu estou vivendo, eu posso cair nesse holograma, eu queria fazer tal coisa, eu queria ter tido tal experiência, a minha vida ela está caminhando para lado X, para lado Y, né? E de repente algumas coisas não se encaixam. É meu karma, isso pode estar vivenciando no meu campo aqui, e deixa tudo certo. É assim mesmo, eu vou lidar com isso. Gente, isso é uma besteira.
Porque a proposta do karma, quando era ensinado lá no budismo, que é a base, depois isso foi agregado até mesmo ao kardecismo, ao espiritismo, não ao kardecismo, ao espiritismo, vem com essa proposta de que em outras vidas você fez besteira e aqui agora você está pagando as besteiras que você fez. Ou então o Dharma. Olha, você já está tão elevado que você tem coisas boas acontecendo. Sendo que a base da proposta do karma, da palavra karma, era o quê? Para que as pessoas tivessem um reto agir e um reto viver, um reto pensar. Era essa a proposta, lá naquela cultura, naquela estrutura. Então ali, olha, quando se fala do karma, olha, esse é o teu karma. Você precisa trabalhar esse karma. Na realidade é o que? Olha, você precisa olhar com mais atenção as suas ações, porque as tuas ações são elas que vão trazer para você os resultados das tuas experiências. Ninguém planta uma semente hoje e daqui a pouco vai ali e come o fruto. Então a gente planta uma semente, aquela semente cresce, ela vai ter ali a sua experiência, depois essa semente vai dar um fruto, depois a gente vai olhar o fruto se der tempo. Tá? Então, quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de ações, de experiências, quando a gente fala de dinheiro, seja lá qual situação for de saúde, imagine que essa semente foi plantada há 5, 6, 7 gerações atrás e no campo ela está reverberando ainda e hoje você voltou para colher aquilo. Então, isso daí é um jeito de se pensar o karma segundo essa proposta. Tá? Dentro de uma linha que eu costumo até pensar meio que de ignorância no sentido assim, olha, eu não sei realmente o que está acontecendo, eu fui fazendo. E aí eu preciso entrar numa outra proposta de raciocínio, pegando essa base, né, da raiz da palavra, do karma, pegando essa proposta e trazer para a minha parte, não vou falar espiritual, mas tecnológica, onde a gente, quando você sai desse plano físico, que você morre, entre aspas, eu quero até trazer depois uma reflexão no outro momento sobre a ressurreição, sobre a ascensão, essa conversa toda, mas quando você morre, quando você desencarna, que você leva com você uma parte da sua memória que fica nesse campo, e aí você, por N motivos, por falta de consciência, por falta de saber como isso funciona, você acaba voltando aqui para esse plano. Só que quando você volta, você não lembra nada. Como é que isso vai ser cobrado de você? Como é que vai cobrar uma dívida, sendo que você não tem consciência dessa dívida? Então, nesse momento que a gente está vivenciando, se a gente consegue entender um pouco isso, cortar essas amarras, para que no momento da nossa passagem, vamos usar esse termo, no momento da nossa passagem, eu ter clareza de como é o outro lado, e lá eu poder me posicionar, eu já resolvi aí muita coisa. Por qual motivo? Eu não volto mais. Primeiro que a gente não volta mais. Provavelmente, né, as pessoas que estão entendendo as mensagens que a gente está deixando aqui, é a última experiência nesse plano de 3D, 4D que a gente vive aqui. É a última experiência. Depois vai para outro caminho. Agora, algumas pessoas, por insistirem nesse mundo holográfico, nesse mundo de karma, achando que tem alguma coisa para pagar, que está devendo alguma coisa, vai ter uma experiência similar em outro planeta, em uma outra proposta, com uma estrutura similar, vamos dizer assim, tá? Então o que acontece? Com esse ângulo, com esse ponto de vista, a minha consciência, quando eu venho para cá, eu não lembro nada, como é que eu vou pagar uma coisa que de outras gerações? Então aqui eu não lembro, mas isso está no seu campo, na sua proposta. A forma que nós temos hoje de anular isso, porque se hoje estão cobrando algo que você fez em um outro momento, que você não tinha ideia de como isso ia acontecer, justamente porque nós não temos esse acesso, essa proposta ela é nula. Eu posso, aqui fica interessante, eu entro com as minhas equipes, eu começo a fazer um trabalho de linha temporal, aqui entra a apometria, eu começo a investigar, eu começo a buscar onde é que está a trava, onde é que está o entrave que está bloqueando, seja a minha vida de relacionamento que eu quero, seja prosperidade financeira, seja trabalho. Esse é um dos maiores trabalhos de harmonização quântica dentro da proposta que a gente faz. Às vezes a pessoa tem um resultado no plano físico, no corpo físico, a saúde que melhora e tudo mais, porém a nossa base de trabalho é essa consciência, é buscar essa resposta, é buscar
limpar o máximo possível para que aqui nós tenhamos o máximo de consciência. E daí vem um outro passo que as pessoas, a grande maioria das pessoas que me procuram, elas querem saber qual é a sua missão, qual é o seu trabalho. Olha, o que eu tenho para fazer aqui? O que eu vim desenvolver? Qual que é o meu objetivo nessa missão aqui? Eu não vim aqui só para embelezar o planeta. Eu tenho algo para fazer. E aqui a gente começa a encontrar essa resposta. Justamente por qual motivo? Por ter feito essa limpeza, por ter tirado do meu caminho aquilo que estava me prendendo, as amarras que me deixavam atados ao passado. Vamos chamar assim, numa linha temporal, passado, daquilo que já foi experimentado. Da mesma forma como a gente pode avançar isso e na linha chamada de futuro, aquilo que ainda não aconteceu nessa experiência, buscar recursos com as outras frequências ou fractais que nós temos em realidades paralelas. E aí a gente começa a ter mais sentido. Então, se eu vivo num mundo onde eu, por brincadeira, eu fico falando, isso é meu karma, começa a rever esse conceito. Começa a dar uma olhadinha para a tua história, para a tua vida, de acordo com o que a gente está sugerindo aqui, para você entender ou experimentar se realmente você tem que passar por aquilo. Eu lembro que numa fase da minha vida, eu conhecia muitas pessoas que viviam relacionamentos, por exemplo, abusivos, a violência doméstica, né, que a gente fala, onde, por exemplo, o marido lá, ele bebia, ele espancava os filhos e a mulher. Conheci relacionamento assim, conheci relacionamento que o cara bebia e nem ligava para a esposa, gastava o dinheiro com prostituição, e a esposa sempre ali, não, eu tenho que ficar aqui porque essa é a minha missão, Deus me deu essa pessoa para eu cuidar. E aí, como que você reage diante disso? O que você acha de uma situação dessa, entende? Então, até mesmo hoje, isso é uma coisa tão fora do que se aceita como humano dentro da questão ética e moral, que nós temos leis, precisou criar uma lei para que a mulher se defenda, por exemplo, desse tipo de comportamento. Mas às vezes ela não quer se defender, ela entende que aquilo é um karma. Eu estou dando um exemplo de uma situação. Então existe uma estrutura para que a gente auxilie as pessoas, né, aqui no plano físico, a tomarem atitudes. Tá? Como eu trabalho com escola, a gente tem muitas situações aqui, e a gente tem um caso, por exemplo, que precisou fazer uma intervenção externa, junto a conselho tutelar, por exemplo, e tirar a criança das mãos do pai, por exemplo. Porque ela não sabia, ela não tinha força, uma adolescente, né? Já um jovem, quase 18 anos, acho que tinha. Porque as pessoas entendem, não, mas o que eu vou fazer? A vida é assim. Gente, não é assim. Existe uma outra palavra que precisa entrar no nosso repertório aqui, no nosso vocabulário também, que é o sofrimento. E quando você olhar para as situações da vida como sofrimento, nossa, aquilo que está gerando dor, aquilo que está gerando desconforto, que você está movendo muita energia naquela direção, eu preciso rever. A palavra sofrimento não existe. Quiseram colocar um holograma para a gente, partindo do ponto de Jesus, ali, vamos pegar por ali, de que é pelo sofrimento que se tem a redenção. E aí você vai entender o que é o karma. E isso está no campo, está no éter, está aqui, você pensou, você conecta. Isso foi vendido para nós há muitos e muitos anos, e até hoje a gente vive isso. Então esse bem-estar que a gente vai tendo, de acordo com essas clarezas, né, que a gente vai colocando em nossa mente, quando você liberta isso, quando você solta tudo isso, você deixa de fazer parte desse grupo que acredita no que é chamado de karma. O karma não existe. O karma não existe. Se tem alguma coisa para ser consertada, de forma madura você vai lá e conserta. Aí vem os trabalhos que a gente faz. Só o fato de você ser uma pessoa melhor, você já está anulando isso. Então essa proposta nossa de ajuste, de conexão, ela tira a gente desse centro. Talvez você que está ouvindo aqui, isso nem faz sentido para você, mas de repente onde você circula, algumas pessoas que vivem isso, elas podem atrapalhar o teu caminhar. Tá? Então a ideia é que aqueles que quiserem, né, que comece essa conexão com a equipe de vocês, justamente falar, olha, me protege aí, quando eu entro num campo de pessoas que estão vivenciando exatamente isso, isso pode me fazer mal.
Tá? E se você tem alguma coisa em você que você fala, poxa vida, estou vivendo isso porque eu tenho que viver isso, começa também a conversar com a tua equipe para que, se você não puder neutralizar isso, mas que você passa pelo processo de um jeito um pouco mais tranquilo, um pouco mais blindado, como eu costumo dizer. E aí, automaticamente, quando a gente pensa tudo isso, quando a gente fala dessa estrutura de karma, a gente volta lá na nossa linha de ancestralidade. Pensa as pessoas que já não estão mais nesse plano, que estão no plano astral, por exemplo, e que desencarnaram com essa proposta incutida ali na sua experiência. Não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar de tal pessoa. Umas coisas que geram contratos absurdos, né? A pessoa está lá no seu leito de morte e diz assim, olha, você cuida de fulano para mim? Você faz isso para mim, promete que você vai fazer, e beleza, e segue a jornada, desencarna, e a pessoa que fica aqui fala, nossa, eu tenho que fazer isso, é minha responsabilidade fazer isso, porque eu prometi para a pessoa, fica todo mundo conectado, todo mundo amarrado. Certo? Aí essa pessoa, seja lá onde quer que ela esteja, ela não quer evoluir, ela não quis evoluir, ela está presa aqui, ela quer voltar para esse plano porque ela entende que ela precisa fazer tudo aquilo, porque é a missão dela, porque é o karma dela fazer aquilo, fica reverberando com a gente também. Então é uma responsabilidade e uma corresponsabilidade que a gente tem quando a gente fala desse assunto, porque às vezes eu posso estar ferindo e interferindo no processo evolutivo de muita gente, tá? Dentro do meu próprio campo. Vou falar para vocês assim que sem romantismo, né? Quando a gente fala desse campo, que a gente fala do campo morfogenético, que a gente tem algumas técnicas que trabalham pensando em melhorar esse campo, pensando em melhorar essa estrutura, existem tanta coisa que se faz que vai desconstruindo tudo aquilo que você às vezes quer trazer como benefício para você. Às vezes um movimento errado que você faz, você entra nesse campo que lá é como a gente pode dizer assim, terra de ninguém, sabe? Tá tudo solto ali, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Quem entra e consegue entender um pouco do processo, traz uma informação positiva, traz uma informação que vai agregar valor, mas são raras as exceções quando isso acontece, porque na verdade, para ter esse controle no campo, nem mesmo as equipes elas entram. Muitas vezes quando você vai fazer algum trabalho, as equipes falam, não entra aí porque não dá para fazer, porque a tua equipe também está aqui no processo evolutivo. A gente tem que lembrar disso. E às vezes dentro da nossa própria equipe tem alguém ainda em processo de expansão de consciência que acredita no próprio karma. E aí quando você vai para o campo, você entra numa outra proposta que acaba confundindo mais a tua história. Então, qual é a solução, né, dentro da proposta de harmonização quântica? É você e o teu caminho. É você entendendo, é você pedindo para as tuas equipes mostrarem, trazer a luz para você, né? Sempre ancorado, sempre com ancoramento bonitinho, com os Merkabas, né, de proteção, fortalecendo o teu campo, os teus escudos, né, de proteção, porque as tuas equipes vão mostrar para você o que você tem que viver e vão te libertar de muita coisa, sem delegar isso para alguém, sem querer que alguém faça isso por você ou para você. Entende? As decisões que você precisa tomar, as decisões que você precisa ser mais assertivo, elas começam a surgir e você, nossa, eu estou dando passos mais firmes, sem ter preocupações, sem ter aquela angústia, aquela agonia, sem ter aquela tensão me impulsionando ou me puxando para trás, tá? Não sei o quanto disso tudo faz sentido para você, mas a intenção nossa aqui desse papo de hoje é trazer um pouco dessa reflexão mesmo, porque às vezes a gente está tão envolvido com tanta coisa, achando que já está fazendo tanta coisa, e de repente eu preciso o tempo todo estar atento a isso, fazer essa volta, dar uma olhadinha ali e falar, olha, deixa eu ver o que está acontecendo. Será que o que eu estou vivendo aqui não é uma experiência que não é minha mais? Eu ainda estou aqui replicando um comportamento, uma atitude que não faz sentido mais? Né? Fica essa interrogação para a gente aí. Nesses dias que nós estamos vivendo, nesse tempo que a gente está vivendo, a forma com que as coisas estão chegando, que as coisas estão sendo postas para nós a nível social, um contexto social, de sociedade, né? Cada vez mais isso vai se intensificar. E de repente, eu estou vivendo nessa realidade hoje porque é meu karma. Gente, é uma mentira. Isso não existe. Então, quando eu falo dessa forma, hoje eu tenho sustento para poder falar assim, de tudo que eu passei, de toda a estrutura que a gente tem com as equipes, isso é muito sério.
Imagina se as pessoas entendessem que elas não estão devendo nada nesse plano. Que o que ela deve, o que ela tem que consertar, ela vai consertar no outro plano, no outro nível frequencial. E que ela pode cortar as amarras, que ela pode ser plena nesse plano aqui, e aí desencarnar e sumir daqui. Imagina como seria isso. Por isso, né, me veio outra informação aqui, o trabalho que se é feito do umbral para cá, né, de tantas almas aqui perdidas e outras nem tão perdidas, outras plantadas aqui, justamente para ficar azucrinando a vida da gente, e quantas que conseguem encarnar, que vive na pobreza, vive numa miséria realmente, só para sustentar essa energia mais densa no nosso plano. Aí algumas pessoas ficam com pena, eu preciso fazer isso para repor alguma coisa lá, porque eu tenho conexão com aquilo, eu quero ajudar, e nem sabe o quanto ela está retroalimentando tudo aquilo. Entende? Então essa sociedade que a gente vive hoje, 2022, esse contexto que a gente vive, as guerras que são ocultas, né? O jeito que a gente vê os grandes países, as grandes potências se armando, né, as armas nucleares, outro dia eu compartilhei o tanto de bomba atômica que a gente tem, né? Para que isso? O que está acontecendo? O que está em jogo de verdade aí? Então fica aí essa reflexão para a gente entender um pouquinho o que a gente está fazendo, qual é o nosso papel aqui, né? O que eu estou ainda vivenciando, que está atrelado a essa linha de karma, que faz parte da minha linha de ancestralidade. O que é que eu preciso a partir de hoje dar o start? O que é que eu preciso a partir de hoje começar a movimentar para ter o meu desenvolvimento pessoal mais seguro, tirando essa ideia de karma, essa ideia de que eu devo alguma coisa para alguém em algum lugar. E aí vamos seguir a nossa experiência aqui. Eu gosto muito de trazer essas reflexões para um nível físico, aqui onde a gente precisa entender o que a gente está passando aqui como reflexo de outras interferências, porém seguindo sempre a nossa direção, que é a verticalização. Sem dogmas, sem paradigmas, sem religião, sem nada, é você olhando para a tua história falando, caramba, eu preciso acertar mais aqui, eu preciso melhorar ali, eu preciso ajustar, colar, e você vai fazendo esse processo. Porque é você que conhece a tua história, é você que sabe onde estão as tuas dores, é você que sabe onde há uma ressonância com o que eu estou falando, que pode ser que esteja sendo refletida na tua vida e aqueles projetos que você quer deslanchar, que você quer botar para frente, não estão conseguindo acontecer. Você não consegue executar porque pode ser que esteja travado aí. Tá? Eu sempre fico feliz quando vem a proposta dos assuntos, o jeito que se traz, né? Olha, são 30 minutinhos que a gente fica aqui, essa é a proposta da Quarta Quântica, e aí eu fico, né, durante o ancoramento para canalizar a informação, qual é a mensagem que a gente vai deixar, o que vai acontecer nesse dia, por quê? Porque é muito importante, o nosso tempo é muito importante aqui. E quando dessa vez trouxeram esse assunto, eu falei, gente, mas é chover no molhado, isso já é um assunto batido, que muita gente fala disso. Não, mas nós vamos deixar registrado na nossa proposta aqui. Quando você se liberta da estrutura de karma, você liberta a sua ancestralidade para que eles também sigam, você liberta as suas equipes, você libera uma linha contínua de fluxo para você seguir a sua evolução, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado desse momento, desse assunto, e que realmente ele possa fazer a diferença na história de vocês, na vida de vocês. O trabalho de harmonização quântica, ele tem por objetivo despertar consciencial, trazer para você mais luz, mais clareza na tua jornada, tá bom? Deixo aqui para vocês o meu abraço, agradeço mais uma vez todos vocês que estão aqui. Quem ainda não está lá no nosso canal do Telegram, corre lá, se inscreve no nosso canal do Telegram. Você vai aqui na bio do Instagram, tem um link ali, você vai para lá também. E fiquem atentos às agendas. Daqui, eu acho que em março nós vamos ter o curso de apometria presencial para quem quiser. Estou pensando também em apometria online, como é que a gente vai fazer. Módulo 1 também do harmonização quântica, a gente vai organizar para trazer um bate-papo aí um pouco mais profundo, né, para quem já fez, sabe como é, dentro dessas propostas de harmonização quântica, tá bom? Paz, luz e harmonia para vocês, que o seu dia seja um dia muito, 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 muito feliz, que você possa olhar para todas as experiências que esse dia pode trazer para você, identificar ali, olha, isso aqui é meu, isso aqui não é meu, isso aqui tem uma raiz de outras coisas que eu não sei o que é, eu vou pedir para as equipes limpar, e que você possa aproveitar a tua experiência.
né? Que você seja aí realmente o mestre da sua alma, que você seja o capitão do seu destino, ou o mestre do seu destino, o capitão da sua alma, que você possa olhar para tudo isso com muita grandeza, entender quem é você da forma que você é, tá bom? Que você possa seguir a sua jornada sendo luz, sendo paz e sendo harmonia, e assim a gente vai construindo uma sociedade melhor para nós enquanto estivermos aqui. Um beijo no coração de todos vocês e a gente se encontra amanhã às 19 horas na nossa meditação de quinta-feira lá no canal do YouTube. Um abraço, gente, bom dia para todos. Hare Hare Waheguru, Hare Hare